A família Mantovani foi obrigada a pedir desculpas para Alexandre de Moraes por meio de uma retratação para poder encerrar aquele processo inquisitório, aquela verdadeira perseguição política, uma caça às bruxas que eles estão sofrendo no Supremo Tribunal Federal, mesmo com todos os fatos, as provas, a lei, tudo do lado deles. Mas de que adiantou tudo isso? Adiantou de nada, porque o que prevaleceu foi, como sempre, não a lei, mas o poder puro dos ministros do Supremo e a vontade de retaliar, de vingar, de destruir, de eliminar. Bora entender aqui o que aconteceu e depois disso eu vou mostrar para vocês, por A mais B, por que isso é um verdadeiro absurdo que jamais deveria acontecer. No fim das contas, quem devia estar pedindo desculpas era, sim, outra pessoa que eu vou contar para vocês. A imprensa noticiou hoje que os advogados da família Mantovani protocolaram um pedido de desculpas e retratação no Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi isso, eu fiquei triste, porque eles estão ali tentando arranjar um jeito de encerrar o processo sobre a confusão do aeroporto de Roma, mesmo sofrendo todas as injustiças. Eles foram acusados criminalmente em julho desse ano pelo PGR e, segundo a nossa lei, antes da sentença, a pessoa que é acusada por calúnia, por difamação, ela pode apresentar uma retratação, que é basicamente um pedido de desculpas, e aí ele fica isento de pena. Ou seja, seria uma maneira aí da família Mantovani, no meio de todo esse cipoal de perseguições, encerrar o processo, acabar com esse sofrimento que eles estão passando e finalmente ter um pouco de paz. Só que é aí que o bicho pega, porque se existisse justiça no Brasil, os Mantovani não tinham que pedir desculpas para Moraes. Seria outra pessoa que teria que pedir desculpas para eles, já vou dizer para vocês quem é, ou no mínimo, essa coisa toda deveria ser tratada como uma briga de vizinhos em que ambas as partes se xingaram, se ofenderam e ficar por isso mesmo. Mas não. O Supremo, a Polícia Federal de Lula, colocaram toda a República para destruir a vida da família Mantovani. Recapitula comigo aqui o que aconteceu até agora, para você relembrar esse caso, que esse caso tem que ficar na nossa memória, na memória dos brasileiros de bem. A gente não pode deixar que enterrem os grandes abusos verdadeiros, consumados contra a democracia no Brasil. Aqui a gente não está falando de preparação, não está falando de cogitação, que é impunível. A gente está falando de abusos consumados. Olha lá, em primeiro lugar, o que aconteceu? O Moraes estava ainda lá no aeroporto de Roma, e aí ele aciona a PF contra os Mantovani para que eles fossem recebidos pela PF no aeroporto. Nunca vi isso acontecer. A gente tem aí, pelo jeito, um rei no Brasil, um imperador, porque ligar para a PF ia esperar a pessoa no aeroporto, só se aconteceu, olha lá, talvez se acontecer um homicídio, um estupro, talvez a PF vá lá. Mas agora está falando de agressões verbais, de eventual injúria, eventual calúnia, coisas que não se comparam com crimes realmente graves. E aí estava lá a Polícia Federal investindo seu tempo no aeroporto, esperando os Mantovani chegarem e queriam levar eles para prestar um depoimento. É claro que a família se recusou a ser ouvida lá no aeroporto, óbvio, mas ainda assim acabou intimada para depois prestar um depoimento na Polícia Federal, num inquérito aberto por quem? Pelo Supremo. Já vou voltar nisso. Mas olha que curioso. Por que a Polícia Federal não estava lá para ouvir o Moraes também quando ele chegou ao Brasil, se a família Mantovani também acusou o Moraes, se foi uma troca de agressões? Isso aí já mostra um tratamento preferencial desigual de largada, de saída. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, fica a pergunta: como assim o STF abriu um inquérito se a família Mantovani não tem foro privilegiado? No Brasil não tem foro privilegiado de vítima. Mais uma vez, o que é Alexandre de Moraes? Ele é a democracia, ele é o Estado em pessoa, para ele ser tratado de modo privilegiado? Esse caso não é um caso de foro privilegiado. Esse caso é de uma autoridade que está sendo privilegiada com tratamento especial. Em terceiro lugar, a Polícia Federal ela requereu e a ministra Rosa Weber acatou uma busca e apreensão contra a família Mantovani. Gente, eu nunca vi acontecer busca e apreensão em caso de crime contra a honra. Isso é algo impensável, inconcebível. Procurador algum pediria, juiz algum concederia. E aí aprenderam notebook, celulares, documentos, reviraram a família deles de cima para baixo, até o carro foi revistado. Por quê? Por conta de uma agressão verbal, de algo que alguém falou. Faz nem sentido. Isso só faz sentido num contexto de retaliação, de vingança, de pendurar as pessoas numa forca para que ninguém faça perto daquilo que eles fizeram. Em quarto lugar, a Polícia Federal e o Supremo passaram a tratar o caso como uma ameaça à democracia, uma abolição violenta ao Estado democrático de direito, como se Moraes fosse ele, a pessoa, como Luís XIV, monarca da França,
l'état c'est moi, o Estado sou eu, como se ele fosse o Estado democrático de direito, e como se xingar um juiz fosse destruir a democracia. E isso que eu estou aqui presumindo que xingou, né? Porque nem isso está comprovado, a gente já vai ver. Em quinto lugar, Lula, num pronunciamento sem prova, sem saber do caso, chamou os Mantovani de animais selvagens, desumanizou eles, coisa de nazista. Ainda assim, ele disse que ele interviu pessoalmente junto ao chanceler alemão para que o Roberto Mantovani fosse demitido da empresa alemã. Isso é uma forma de cancelamento bárbara. E mais, punir sem o devido processo. Queria que ele fosse demitido da empresa alemã para quem ele prestava consultoria. Olha que absurdo, gente. Olha o peso disso. Um presidente do Brasil usando a força presidencial e diplomática para destruir um cidadão brasileiro por conta ali de uma troca de ofensas no aeroporto. Em sexto lugar, a Polícia Federal aí pediu as filmagens do aeroporto, que chegaram ao Brasil sem som, ou seja, tem apenas imagens para analisar, e aí o relator, que é o Toffoli, proibiu que a defesa dos Mantovani fizesse cópia ou retirasse as imagens do STF, impediu ainda a publicidade disso, impediu que fosse realizada uma perícia autônoma e independente pela defesa, violando tudo o que se conhece no mundo de ampla defesa, de paridade de armas, de contraditório, de devido processo legal. Até mesmo a PGR da época, a Eliseta Ramos Paiva, que honrou o Ministério Público no exercício dessa função por um prazo limitado, como PGR interina, ela foi para cima dessa decisão do Toffoli, recorrendo, dizendo que era absolutamente impossível saber o que aconteceu ou sequer apresentar uma denúncia contra os investigados sem que todos tivessem acesso às imagens do aeroporto de Roma, para fazer as suas próprias perícias, análises, e disse que impedir o acesso era violar o direito de defesa. E ela foi contra também o pedido do Alexandre de Moraes e da sua família para serem assistentes de acusação na fase do inquérito, algo que não tem previsão legal e que Eliseta disse que feria o princípio republicano. Era um privilégio injustificável para o ministro Moraes. É mais uma vez, a gente está tendo aristocracia no Brasil. Eles, supremos, estão acima da lei. Em sétimo lugar, no relatório, a Polícia Federal fez uma ilegalidade, gente, surreal, absurda. Juntou conversas entre os Mantovani e o seu advogado, o Ralph Tortman, algo que viola o sigilo entre advogado e cliente, sem que tivesse ali um crime sendo praticado pelo advogado. Isso viola uma garantia do direito de defesa, o direito dos advogados, do Estatuto da Ordem. Não deu em nada ainda e nenhum policial federal envolvido foi punido por essa ilegalidade flagrante. Em oitavo lugar, aí a Associação Nacional dos Peritos criticou a condução do caso por Toffoli e a proibição de acessar as filmagens e criticou o fato de que a análise das imagens tinha sido feita por um agente da Polícia Federal, debaixo do Moraes, debaixo do relator também, e não por um perito. Ou seja, precisava ter ali uma perícia real, isenta, independente, profissional, e a Associação dos Peritos criticou. Aí adivinha o que aconteceu? Eles substituíram o agente por um perito para fazer a perícia e agir corretamente? Não. O que aconteceu foi que o chefe da Polícia Federal lulista fez chegar ao presidente da associação que eles estavam ajudando os investigados, e aí a Polícia Federal abriu um processo disciplinar para punir o presidente da associação. Ou seja, em vez de corrigir a ilegalidade, eles atuam contra quem denunciou a ilegalidade. Em nono lugar, a Polícia Federal fez um primeiro relatório dizendo que não tinha provas de crimes contra o Mantovani porque as imagens não tinham som. E que a única conduta identificada seria uma injúria real de um dos investigados que teria tocado os olhos do filho de Moraes. E só que não seria possível punir isso, porque os crimes aconteceram na Itália, não tinha uma possibilidade de, a que chama de extraterritorialidade da lei penal, de atingir algo que aconteceu lá na Itália. Aí saiu na imprensa que o Moraes ficou irritado com o resultado do inquérito, pela falta do indiciamento da família Mantovani, e o que acontece? Presta atenção. Aí o Paulo Gonet, que é o PGR que o Lula escolheu, por pressão e lobby do Gilmar Mendes e do próprio Moraes, não aceitou o resultado do inquérito e pediu novas diligências para a polícia, e aí a polícia, então, olha só, coincidentemente, troca o delegado responsável pelo inquérito. Aí no mesmo relatório, agora em 10º lugar, 10º ponto, no mesmo relatório, a Polícia Federal não diz um A sobre a única agressão comprovada, que foi a de Moraes contra os Mantovani, quando ele, em dedo em riste, ele chamou os caras de bandidos, num vídeo que veio à tona nas redes sociais. 11º lugar, a Polícia Federal não faz nenhuma diligência nova, depois dessa troca do delegado, ou seja, as provas continuam as mesmas, mas o novo delegado do caso, veja bem, apresenta um novo relatório, indiciando a família Mantovani por calúnia, por conta de expressões corporais da família. Ou seja, não sabe o que falaram, mas
as expressões corporais foram calúnia. E o que é a expressão corporal do ministro com o dedo em riste chamando de bandido? Mas a PGR silencia em relação a isso. É o absurdo do absurdo. O PGR Paulo Gonet, contra todas as evidências, vai lá e denuncia, acusa criminalmente a família Mantovani por esses crimes. E ainda diz que não há dúvida de que eles queriam caluniar Moraes, justamente quando o que mais tem são dúvidas e, quando não é dúvida, é ilegalidade na condução desse inquérito. E aí, depois desse rolo todo, o que acontece? Aí a defesa apresenta uma perícia independente que mostra que as imagens do aeroporto de Roma foram adulteradas para esconder que, na verdade, quem agrediu um dos Mantovani foi o filho do ministro Alexandre de Moraes. Pausa para você cair e sedimentar o que é isso. Na verdade, quem agrediu não foram os Mantovani, mas foram o filho do Moraes. E quem está sofrendo toda a perseguição, toda a retaliação, são os Mantovani, todo o peso da mão do Estado. Isso, aliás, já constava lá atrás, no relatório da polícia italiana. Agora, ouvindo toda essa recapitulação do caso, eu encerro com uma pergunta para você. Quem tem que pedir desculpas para quem? Os Mantovani para o ministro Alexandre de Moraes? Ou o Alexandre de Moraes para os Mantovani?